Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Holy. Don't I make you feel good? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on before. Christ the royal master leads against the
sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Crawford, come and dine. For you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master Crawford, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, it's to God I have been true. Fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of pearl, we'll learn a when they stoned the little fellow Stephen, and he looked up into heaven, the clods hitting him on both sides of the head, mashing his little brains out onto the ground. He looked up and said, "Behold, I see the heavens open, and Jesus standing at the right hand of God." Amen. Não é de se admirar quando eles apedrejaram o coitadinho Estevão
E ele olhou para o céu, os torrões de terra atingindo-o em ambos os lados da cabeça, esmagando seu pequeno cérebro no chão. Ele olhou para cima e disse: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus. He was a witness. Ele era uma testemunha. Paul saw on his way down there, his eyes were blinded when a light fell before him, and he said, who is it, Lord? Não é de se admirar. Saulo, em seu caminho para lá, seus olhos cegaram quando a luz caiu diante dele, e ele disse: quem é, Senhor? A quem eu persigo? He said, Jesus. And he said, go down to the street called Straight, and he had... Ele disse, Jesus. E ele disse, vá até a rua chamada Direita. I saw visions. So by the name of Ananias, and I saw a vision of Paul, and he went in and laid hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who met you in the way has sent me that I might lay my hands upon you, that you receive your sight and be filled with the Holy Ghost, for he showed me that you must be a great witness. E ele tinha um pregador lá que tinha visões, então ele, chamado Ananias. E Ananias teve uma visão de Paulo, e ele entrou e colocou as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, o qual saiu-lhe ao encontro no caminho, me enviou para que eu colocasse minhas mãos sobre você, para que receba sua visão e seja cheio do Espírito Santo, pois ele me mostrou que você deve ser uma grande testemunha para ele. Receive your sight and receive the Holy Ghost. Uma testemunha, primeiro o quê? Receber sua visão e receber o Espírito Santo. The scales fell off his eyes. He rose and went out to the Damascus River and was baptized. I imagine they had a time down there, don't you? As escamas caíram dos seus olhos. Ele se levantou e foi até o rio Damasco, foi batizado. Eu imagino que eles passaram umas ótimas horas lá embaixo. Não imagina? Amém. All on the road going down with orders in his pocket to arrest all that bunch of holy rollers. Ali estava Saulo no caminho descendo com as ordens em seu bolso para prender todo aquele bando de santos roladores. Right? Breathing out threatening. God knocked him off his high horse. Isto é certo. Respirando ameaçadoramente, Deus o derrubou do seu cavalo da altivez. Made him a witness of what those people had. Oh, my... Ele fez dele uma testemunha do que aquelas pessoas tinham. Oh, que coisa! Tonight ain't riding the same high horse tonight. Should be knocked off and be a witness. Será que as pessoas esta noite não estão cavalgando este mesmo cavalo da altivez? Deveriam ser derrubadas e ser testemunhas. Of the morning when the dew would fall from the heavens. Eu observei certa manhã quando o orvalho caía dos céus. When the sun comes up, that little dew, watch it how it sparkles, just like a little star. E você observe quando o sol sobe aquele pequeno orvalho, observe como ele brilha exatamente como uma estrelinha. It's a witness. It knows as soon as that sun rises to a certain place, like this, when it rises to a certain place, it's going up again. O que é isso? É uma testemunha. Ele sabe tão logo que aquele sol se levanta em um determinado lugar, assim, quando ele se levanta em certo lugar, ele subirá novamente. Right up. Why? It's been up there once and it just fell down. It's going up again. Agora, aquela umidade subirá. Por quê? Uma vez ela estava lá em cima e acabou de cair. Subirá novamente. This sunlight to pull it up. It's been somewhere. It knows what it's all about. É uma testemunha desta luz do sol para levá-lo para cima. Ele esteve em algum lugar. Ele sabe de que se trata. A woman is born of the Spirit of God is a witness of the resurrection of Jesus Christ. E cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. How God needs some witnesses tonight. Como Deus precisa de algumas testemunhas esta noite. All the world and witness me. And every generation to all the people, I'll be with you always, even to the end of the world. Ide por todo o mundo e testemunhai de mim, em cada geração, para todo o povo, sempre estarei convosco até o fim do mundo.
May the Holy Spirit soak these few words deep down into your soul. Que o Espírito Santo faça penetrar estas coisas, ou estas poucas palavras, lá no fundo de sua alma. Shall receive power. After this, the Holy Spirit is come upon you. And then you shall be a witness to me in Jerusalem, Judea, and to the uttermost parts of the world. While we Recebereis poder após isto. O Espírito Santo virá sobre vós, e então testemunhareis de mim em Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo. Sister, would you come to the organ? Let us bow our heads just a moment everywhere in prayer. Enquanto inclinamos nossas cabeças, irmã, poderia vir até o órgão? Vamos inclinar nossas cabeças por um momento em todos os lugares em oração. One as reverent as you can be now, be in prayer. While the altar call is being made. Cada um mais reverente que possa ser agora. Esteja em oração enquanto o apelo ao altar é feito. The Holy Spirit's here each night, giving divine unction, a witness of the resurrection of Jesus Christ. O Espírito Santo está aqui cada noite, dando unção divina, uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Wonder tonight if you're here and would like to become a witness of the Lord. Eu queria saber esta noite se você está aqui, gostaria de se tornar uma testemunha do poder ressurreto do Senhor? Power. You've never stayed until you was endued with power. Would you like to be remembered in a word of prayer? Você nunca ficou até ser revestido de poder? Você gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração? God bless you. God bless you. Hands up everywhere over the building. Oh my, that's wonderful. Deus abençoe. Deus abençoe. Mãos levantadas em todos os lugares no edifício. Oh, que coisa! Isto é maravilhoso. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Benditos são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Is there anyone in the building tonight that's never accepted Christ as personal Savior and say, Brother Branham, by my uplifted hand? Há alguém no edifício esta noite que nunca aceitou a Cristo como Salvador pessoal, que gostaria de dizer, irmão Branham, através de levantar a mão? There's a pile full of people here now, but I'm going to lift up my hand and say, pray for me. O altar está abarrotado de gente agora, mas eu vou levantar minha mão dizendo, ore por mim. I here want to now let God see my hand, that I want to accept Him as my Savior. God bless you, lady. Sou um pecador. E eu aqui quero agora que Deus veja a minha mão, de que eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Deus abençoe, senhora. Sir, God bless you, lady. God bless you. Someone over on the right, God bless you, sir. God bless you up there. That's fine. Here's another one right here. God bless you. That's just wonderful. Deus o abençoe, Senhor. Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe. Alguém à minha direita? Deus o abençoe, Senhor. Deus abençoe ali em cima. Isto é ótimo. Alguns aqui está outro bem aqui. Deus abençoe. Isto é simplesmente maravilhoso. I'm His witness. Eu quero me tornar sua testemunha. Another one would raise your hand and say, Brother Branham, pray for me. Alguém mais quer levantar sua mão dizendo, irmão Branham, ore por mim. Wants to be remembered in a word of prayer. Eu quero ser lembrado em uma palavra de oração. God bless you. I see you, lady, there with your hand up too. I see you, young man over there on the end. I see you. Eu quero ser lembrado em uma palavra de oração. Deus abençoe. Eu a vejo, senhora, ali com sua mão levantada também. Eu vejo jovem ali na ponta. Eu vejo com sua mão levantada. Hands are going. Vamos continuar, irmãos. Amém?
Tivemos uma escola hoje muito especial, um ensinamento muito profundo e muito próprio. E creremos que seremos mais uma vez abençoados essa noite. Foi um estudo de pós-graduado. É um privilégio nosso termos esta capacidade. Nosso pastor explana esse assunto muito bem, de uma maneira didática, né? Todos entendem de uma maneira muito simples. E é um assunto que nós estamos precisando de estarmos inteirados nos dias que nós estamos vivendo. Vamos cantar o hino de número 95. Logo após nós estaremos ouvindo a irmã Damaris cantar um hino. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus. Vamos louvar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nos tirado deste mundo e nos colocado num plano de salvação. Isso é um privilégio muito grande para cada um de nós. Vamos lá. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para a nossa salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mas algo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfar, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou pra me salvar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o Senhor. Será vitória nos dará, agora salvos não somos. O sangue de Jesus me Amém. Vamos lá. Vamos ouvir o hino. Pai, as lutas não cessam, temo não prosseguir. Pai,
sei o que fazer, só não quero sair do meu dever. É tão difícil lutar quando não existem forças. É tão difícil prosseguir sem saber aonde ir. O meu coração anela mais e mais de ti, Senhor. Minha fé em ti espera, guia-me por teu amor. Eis-me aqui, Senhor, conduz-me em tua palavra. Eu quero caminhar a vitória, minha coroa. Vou no fim dessa jornada encontrar. Sei, não sou nada em ninguém, e aos seus pés me encontro vazio, incapaz de lutar e vencer. Eu me rendo ao teu grande poder. Estou rendido a ti, meu Deus. Estou em tuas mãos. Faça-me forte em ti, e tua glória eu poderei ver. O meu coração anela mais e mais de ti, Senhor. Minha fé em ti espera, guia-me por teu amor. Eis-me aqui, Senhor, conduza-me em tua palavra. Eu quero caminhar a vitória, minha coroa. Vou no fim desta jornada encontrar a vitória, minha coroa. Vou no fim desta jornada encontrar. Deus te abençoe, minha irmã. Poderoso Ele é. 113. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: caiam os montes, os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é. Todos. Poderoso Ele é. E em nada mudou. Ele está nossa fé. Poderoso Ele é.
Nós temos aqui um comunicado do irmão Bolivar, comunicado da ausência do culto de hoje, por motivo justo. Que Deus o conceda a sua... reconheça a sua circunstância. Agora nós vamos para mais uma porção de hoje, com a palavra, com o nosso pastor José Alves. Eterno Deus, nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo, assentado no trono do Pai, em um corpo físico, nós podemos olhar para o Senhor e ver os sinais dos cravos, os sinais da cruz, onde o Senhor conquistou toda a nossa vitória, a cura divina, a libertação, o perdão dos pecados, tudo está marcado naquele corpo, embora já glorioso. Pai, nós pedimos em favor dos irmãos, que por motivo, como o irmão Bolivar, Julimar, irmão Coraci, não puder estar no culto, o Senhor possa suspender todo o mal, toda coisa que os atrapalhou estar aqui, ó Pai. Nós colocamos na Tua presença cada irmão nas congregações, lá em Diorama, em Cachoeira, Fazenda Nova, Piloândia, e espalhado por esse mundo, através da internet, ó Pai, eles sejam alcançados nesta hora. Nós pedimos pela saúde de cada um. Ó Jesus, socorre os necessitados, repreende as enfermidades, repreende toda agressão do mal. Nesta hora, a depressão está condenada e a alegria possa voltar a estas vidas. Que o Senhor possa devolver o regozijo a todos nesta hora, ó Pai. Nós te pedimos nesse momento pelos nossos irmãos, todos pastores nesta hora, espalhados por esse mundo. Jesus, suas congregações, sejam abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor possa nos acrescentar mais ainda um degrau para nós de fé. A escritura que nós estamos lendo, enquanto estivermos estudando esta mensagem sobre a fé, está em Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Deus abençoe, podeis assentar. Às vezes nós, como pastores, temos o hábito de falar assim: Deus abençoe a sua palavra. Não, a palavra de Deus já é uma bênção. Agora, é a intenção, né? Usando a intenção de pedir a Deus para vivificar e direcionar a palavra às necessidades. Então é uma força de expressão, né? Como eles dizem. Nós vamos estudar nesta noite mais uma parte da mensagem que estamos estudando sobre a fé. Eu quero começar aqui a partir do parágrafo 77. O profeta desta era foi muito usado por Deus na cura divina. Foi o homem mais usado por Deus até hoje, de todos que já viveram na terra. Ele foi mais usado do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não é usurpar, isto é um cumprimento da Bíblia. Porque Jesus mesmo disse que se crermos, faremos as obras que Ele fez e ainda faremos maior. Então Ele próprio nos deu essa certeza, né? Não é uma esperança, é uma certeza de que Ele usa o homem, ainda que ele esteja enquadrado em Hebreus 5, sacerdote tirado entre o povo, sendo também portador da mesma fraqueza. Mas Deus dá àquela pessoa um dom. Como nós estudamos aqui atrás, nesta mensagem, sobre os dons, que é o dom de ensinar, o dom da cura divina e o dom do amor. Parece ser até contraditório, né? Porque estamos pregando para todos amarem. É a nossa mensagem. É o amor. Agora, o irmão Brana disse que, representado por João, Tiago e Pedro, João era o amor, Tiago a justiça e Pedro a fé. Era o homem que Deus usou para curar os enfermos. Depois que Jesus esteve na terra e foi embora, Pedro ficou em lugar de Jesus para curar os enfermos. Ele ocupou aquele ofício de orar pelas pessoas doentes e elas serem curadas da maneira como Jesus fazia. Com a mesma unção, com a mesma virtude. E nesta era Deus enviou um homem à terra, vindicado pela Bíblia, porque nada nós aceitaríamos se não fosse bíblico. Conforme disse Malaquias 4, 5 e 6. Deus prometeu enviar o profeta Elias. Jesus falou do profeta Elias como restaurador, em Mateus 17, verso 11. E no Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7, Deus prometeu enviar um anjo que revelaria todos os mistérios de Deus nesta era. E o profeta William Marion Branham, que foi muito usado por Deus, não só na cura, mas também no ensinamento da palavra, na revelação dos mistérios de Deus, ele foi muito usado para a cura divina. Agora, Deus não tem desamparado o seu povo. Depois que Jesus foi embora, Pedro foi embora, William Branham foi embora, será que Deus deixaria de curar as pessoas? Ou deixou de curar? Não, ele não deixou. Paulo disse em Hebreus 13, né, que ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, quanto? 13:8. Então nós temos esta fé. Ele nunca tem nos desamparado. Prova é que Ele está curando aqui no Tabernáculo da Fé, em Iporá, em Fazenda Nova, em Cachoeira, em Piloândia, em Diorama, Goiânia, São Paulo, para todos os lados aonde esse povo da fé, fé para vencer o mundo, estão se portando, né? Graças a Deus. Então nós temos aqui os testemunhos do profeta. Ele pregava testemunhando também do que Deus estava fazendo através dele. Porque a fé é o firme fundamento, é alicerce, é a base da construção da casa, né? Falando nisso, o irmão Ezio está aqui, né? Depois de ter passado lá pelo hospital, chegou a ficar sem fôlego, irmão, sem ar. Não chegou, né? Não foi preciso ser entubado, mas usou oxigênio, né? E ele voltou para casa, está aí, firme, né, irmão Ezio? Graças a Deus. Olha o nosso Deus aí. Olha Ele aí. Graças a Deus. Dando saúde, vencendo esse vírus. Graças a Deus. Muitas vitórias temos alcançado. Dizem que o culto de hoje de manhã foi muito bom, né? Não foi só o Raino que falou, foi mais. A irmã Marli ficou lá em Cachoeira, como o José Antônio, a irmã Raquel, todos eles na casa, e acredito que também irmão Pedro, Magaliane, irmão Emi, irmão Joaquim, esse pessoal todo ali em Cachoeira, a irmã Miriam Duarte, né? Está também agora firme, voltou para a igreja, está animada. E esse povo, todos estão abençoados. E por esse mundo, onde nós vamos colocar o ênfase, irmão Pedro, vai ser a mensagem da candeia. Uma fotinha da candeia, bem para o pessoal ver, né? Vai chamar muita atenção. Depois nós vamos estudar direitinho a frase aí sobre a candeia. Foi uma inovação, né? Eu não havia prestado atenção, mas quando a irmã Noêmia falou sobre aquela hastezinha que dependura a candeia, ela tem um controle para colocar a candeia no nível e depois ir abaixando ela assim, ó, para o azeite escorrer. Porque ali tem os degrauzinhos que ela vai colocando os piques, né? E descendo a candeia. Eu lembrei disso, que realmente era assim. Então, não pode faltar o azeite. Ele é pouquinho mesmo. Nós quase não temos o azeite, mas quando as virgens nécias vieram a nós e disseram assim: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. O que nós respondemos para eles? Vai aos que vendem, vai na feira, vai lá na loja do material de naturais, né? Vai lá e compra, se vocês quiserem comprar. Lá em Fazenda Nova tinha um senhor bem idoso. Eu acho que ele é até parente da irmã Esmeraldina, que viveu lá em Goiânia. E ele fazia o azeite. A última vez nós estivemos lá e compramos dele. Agora ele partiu, faleceu, já bem idoso. Então nós vamos ter que encontrar outro lugar de comprar azeite. Mas é só para o uso natural, né? Agora, o espiritual é o Espírito Santo. Nós temos pouquinho, mas temos, não é? Ele vai dar luz para a candeia até na última hora. Graças a Deus. Então foi maravilhoso. Depois nós vamos entrar, no próximo domingo, mais sobre o ecumenismo. Ecumenismo. Eu já tenho parágrafo de mensagem. A gente não pode usar as mensagens do irmão Brana, porque o tempo não permite a gente fazer aquele estudo, né? Mostrando. Mas
é bom todo pregador conhecer a Bíblia e a mensagem, porque quando ele vai pregar, às vezes ele cita coisa que ele não está lendo numa mensagem, mas ele cita e ensina com segurança aquilo que ele está ensinando. E eu estava indo para a drogaria. E quando entrei, notei um sujeito olhando para mim de forma estranha. Entrei na loja, voltei e estava com a tampa da garrafa. E nunca me esqueci dele. Eu ainda estava de uniforme. Ele usava sempre um macacão, né? E ele colocou o homem colocou sua mão em meu ombro e olhou para mim e ele disse: Senhor, disse, eu vi que você era um oficial. Disse, pensei em lhes fazer uma pergunta. Disse, você pode pensar que sou meio maluco. E eu disse, qual é o problema, Senhor? Ele disse, eu moro em Paducah, Kentucky. Ele disse, tenho estado com uma saúde fragilizada por cerca de 2 anos. Ele disse, na semana passada tive um sonho peculiar. Ele disse, sonhei que deveria vir a Jeffersonville, Indiana, e conseguir alguém chamado Branham para orar por mim. Deus falou com ele em um sonho. Disse, você sabe onde tem alguns Branhams morando por aqui ou não? Como que ele foi em cima, né? Vocês veem como a misericórdia de Deus é grande. Ele foi exatamente no Branham que ele precisava de encontrar. Então ele perguntou se ele sabia de alguns Branhams por ali. Ele disse, sonhei que deveria vir a Jeffersonville, Indiana, e conseguir alguém chamado Branham para orar por mim. Disse, você sabe onde tem algum Branhams morando por aqui ou não? Que coisa! Você não sabe como eu senti. Irmão Branham, como um profeta de Deus, ele viu que aquilo não era uma coisa premeditada, era uma realidade. Eu pensei, oh, Deus está testificando. Deus está testificando. E eu disse, sim, Senhor, eu disse. Eu sei que os Branhams moram aqui. Ele disse, sabe, alguém orando pelos enfermos? Eu disse, sou eu. Sou eu. Ele apenas me olhou assim e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele apenas me pegou pela mão. Peguei ele pela mão, tirei o chapéu, coloquei o chapéu e a arma dentro do meu chapéu, ajoelhei-me na calçada e comecei a orar por ele ali mesmo na rua. Porque ele, como oficial, um guarda, ele carregava uma arma. Então ele tirou aquela arma, colocou dentro do chapéu ali na calçada e começou a orar. Quando eu me levantei, havia mães de pé. Mães de pé. O povo estava reunindo ali já, segurando seus filhos pequenos. E homens sem chapéu assim, esperando pela oração. Muitas coisas foram feitas em Jeffersonville. E eles sabiam o que estava acontecendo. E quando nos levantamos, todos eles estavam lá com suas cabeças baixas, ouvindo a oração. Que atmosfera, né, irmãos? Era uma atmosfera.
que estava controlando aquele ambiente ali, embora fosse na rua. Eu levantei e o irmão, ele colocou os braços em volta de mim. Começou a me dar tapinhas assim. Eu nunca o vi desde aquele dia. Deus o curou. Eu estava em Houston, Texas, nas reuniões do reverendo Kidson. E certa manhã, de pé ali, oh, que coisa, como eu estava pensando, orando. Estávamos tendo culto diurno, quer dizer, durante o dia. E havia simplesmente centenas de pessoas entrando na fila, sendo curadas. Eu não falei no início aqui que foi o homem mais usado por Deus na cura divina até hoje na terra. Olha só como a vida dele estava ligada a estas coisas da cura divina. E de repente uma senhora entrou correndo. Oh, o prédio era quase tão longo quanto este auditório, andar principal aqui. E a senhora correu para trás, e ela tinha um garotinho nos braços e se assentou. E ela estava realmente inquieta. E a fila de oração, cerca de 4, lado a lado, estava passando assim. E ela se levantou, ela disse: só um minuto, e todos pararam. Ela falou bem forte, né? Bem decisiva. Ela disse: não gosto de interromper a fila de oração, mas quero lhes dizer, ela estava muito nervosa e trêmula, um pouco exaltada. Ela disse: eu moro no lado oeste de Houston. Agora, Houston é uma cidade de bom tamanho, com vários quilômetros de extensão, e estávamos no lado leste. Ela disse: esta manhã, minha vizinha, a mãe desta criancinha, disse, o pai dela era um velho pregador metodista, disse, ele está morto há 20 anos, quer dizer, o pai daquela mãe da criança. E disse, antes de morrer, ele costumava sair pregando e dizendo que um dia Deus daria o dom de volta à igreja para os gentios antes do fim da dispensação dos gentios, como fez com os judeus. Então, aquele velho pregador que havia pregado há mais de 20 anos e morrido, ele pregava dizendo para o povo que Deus levantaria um homem nos últimos dias, um homem que pregaria a cura divina, um homem que pregaria a mensagem para a noiva do Senhor Jesus Cristo se aprontar para o arrebatamento. E como esse homem, esta mensagem desse homem, foi tão direcionada às almas eleitas, que ele cuida disso com muita precisão. E disse, sua filha, bebê, este é o bebê dela. Então a filha daquele pregador era um bebê naquele tempo. E agora esse bebê é filha dela. Disse, ela é meio fraca. E disse, esta manhã, depois de limpar sua casa, ela colocou o seu espanador de pó e estava deitada ao pé da cama e estava descansando. A irmã justificando porque a mãe da criança não tinha ido lá levar a criança, por causa da sua condição. E disse, de repente ela teve um sonho. Ela viu uma grande nuvem negra se erguendo. E disse, saindo daquela nuvem, começou a se mover para trás. E disse, lá vem seu pai morto. O pai dela veio naquela nuvem para falar com ela.
Não pense que isso aqui é um espiritismo, não é não. É uma êxtase. É uma teofania. E ele disse: levante-se e pegue a criança e vá para o tabernáculo do Evangelho de Houston. O dom da cura divina está ali. Pai morto há mais de 20 anos. E a mulher ali, sua filha, quase desmaiada, ajoelhada no pé da cama. Entrou numa êxtase, no sono. De repente o pai vem ali e fala com ela. Fala em um sonho. E mandou que ela pegasse a criança e fosse ao tabernáculo do Evangelho de Houston. O dom da cura divina está ali. Em outras palavras, aquilo que eu preguei para vocês há 20 anos, hoje está se cumprindo lá em Houston. Bem, ela apenas pensou que era apenas um sonho. Nunca ouvi falar do tabernáculo do Evangelho de Houston. Então ela apenas ficou deitada ali por um momento e foi dormir novamente. E ela sonhou com isso pela segunda vez. Veio aquele sonho de novo. O pai voltando e falando com ela. A grande nuvem negra veio. Seu pai morto veio andando direto da nuvem. E ela disse: bem, isso é estranho. Sonhei com papai pela segunda vez. Disse ele e disse: pegue o bebê. Bem, ela se levantou e pegou sua bebida, mexeu um pouco pela casa e voltou e mentiu. Ou melhor, deitou de novo. Deitou de novo. Ela não deu conta de ir mesmo daquela maneira. E quando ela voltou, ela sonhou pela terceira vez. Para vocês verem o tanto que Deus amava aquela mulher e queria fazer com que ela recebesse a bênção. A grande nuvem negra veio e ela deu um espaço agora em branco. E eles ligaram para a gravadora para ver se havia exatamente o que havia no sonho. Ela procurou saber o que significava aquele sonho. Não acredito em todos os sonhos agora. Então chamou, mas ele disse: seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Então o pregador lá citou a Bíblia para ela. Então ela ligou para o escritório da gravadora e eles disseram: sim, há um tabernáculo Houston Gospel bem ali no lado oeste, na rua 67. E ele disse: rua 67 leste. Era o endereço do tabernáculo Houston. E a senhora, a mãe, tão fraca que ela não podia, agora a criança tinha paralisia infantil. Suas perninhas estavam aleijadas. E ela não poderia trazer a criança, porque tinha que trazer nos braços e ela não conseguia. Mas ela tinha um vizinho, e o vizinho ficava trocando de ônibus e carros até que ela saísse do carro a cerca de 2 quarteirões da igreja. E havia um oficial ali, e ela disse a ele: você sabe onde fica o tabernáculo do Evangelho de Houston? Disse: sim, senhora. Bem, ali onde aquela multidão de pessoas está parada na rua, disse, eles estão tendo um culto de cura. Mostrou lá o tabernáculo para ela, lá. Bem, a coitadinha estava tão fraca quando ela chegou lá. Você imagina como ela se sentiu. Entrou bem ali e viu aquilo. E ela me contou. Eu disse: traga-me o bebê.
Oh, que coisa, você sabe o que aconteceu? Não é? Certo. E pensei, embora as pessoas, os anjos do céu, saibam disso, Deus testificará disso, suas obras serão declaradas. Independentemente do que as pessoas pensam a respeito. Isso mesmo. Nós estamos vivendo uma hora de muito barulhos. Mas vamos ver aonde que Deus está, aonde a coluna de fogo está. Vamos ver aonde estas coisas estão. Vamos ver aonde é que Deus está libertando as pessoas, curando as pessoas, porque fazendo isto, Ele declara suas obras. A cura divina, ela vai acompanhar a noiva até a ressurreição, porque ela é o penhor da ressurreição. Se nós temos a cura divina e os milagres em nosso meio, é um sinal que nós temos a ressurreição também. Isso mesmo, é verdade, amigos. Deus abençoe seu coração. Aqui em Camden, Arkansas, com o irmão Adams, eu acho que um dos irmãos Adams está aqui nesta noite, e em seu lugar ele estava me puxando para fora. Tivemos milhares de pessoas no culto, e eles estavam me tirando do culto um dia, e eu continuava ouvindo alguém gritando: tenha misericórdia, tenha misericórdia. Oh, onde você está, reverendo? E eu me virei e o irmão Ademos disse: você não pode parar, era um homem de cor, você sabe. Por que que o irmão Branham não podia parar? Por causa da separação, como fala, segregação, né? Por causa da segregação, daria um problema ali se ele parasse para atender aquele homem de cor, sendo ele um homem branco. Ele não podia. Era um homem de cor, você sabe. No entanto, mesmo no Arkansas, se você apertar a mão de um homem de cor, eles o colocarão na cadeia. Eu lembro que o pastor Joaquim Gonçalves, quando foi aos Estados Unidos, ele chegou no aeroporto e tinha uma criancinha muito bonitinha, loirinha. Aliás, não, ela era de cor. A menina de cor, a mãe de cor. E ele, querendo ali dar aquela de brasileiro, né? Foi lá e pôs a mão na cabecinha dela e, ó, coisinha linda. A mãe virou uma fúria. Ele passou o maior aperto lá dentro, porque ela não admitiu que ele colocasse a mão na cabeça de sua criança. Se vocês um dia forem nos Estados Unidos, tem que ter esse cuidado, né? Porque lá, pessoa de cor é de cor, o branco é branco. É a segregação, não é nem todos os estados não, mas a maioria dos estados tem a segregação. Então lá estão eles, essa lei que eles têm lá. Você pode falar com ele, mas não coloque as mãos nele. Agora, isso não está certo, isso não está. Mombrana não tinha segregação com ele. Não, ele não tinha separação. Muito menos, as coisas estão fugindo da minha cabeça, né? Me desculpem. É discriminação. Muito menos discriminação. Ele não tinha segregação e nem discriminação. Para o irmão Branham, as cores das pessoas é como um jardim. Tem rosas de várias cores. E Deus fez o jardim com as rosas de várias cores. Mas não coloque as mãos nele. Agora, isso não está certo, isso não está.
Ele é um homem humano tão bom quanto eu, ou você, ou qualquer outra pessoa. Isso é exatamente correto. Não sei o que você pensa sobre isso, mas quero descarregar minha alma sobre isso. Isso mesmo, certo? Eu sou a favor de Abraham Lincoln. E está tudo bem. E olhe, porque o Abraham Lincoln libertou os escravos nos Estados Unidos. Lá estava aquele pobre homem de cor parado lá, gritando: "Ô reverendo!" E o irmão Ademos disse: "Vamos, irmão Branham." Disse: "Que coisa, olhe para aquela multidão." Disse: "Eles pressionam sobre você." E eles me puxaram para fora da multidão. Eles não pretendem ser duros, mas eles tentam levar, porque, amigos, às vezes você se locomove, eles quase te matam pisoteando. Todo mundo queria tocar no irmão Branham para receber a cura divina. Agora, isso não é idêntico ao que aconteceu com Jesus, quando aquela mulher de fluxo andou atrás dele na reunião, até tocar na veste dele, e ela foi curada ali. Então eles queriam tocar no profeta, mas ele disse: "Olha, se não cuidar, eles pisoteiam, e eles simplesmente puxam você." Adoro eles. Deus abençoe os seus corações. Amava ele, mas tinha que ter o cuidado. Eu gostaria de ficar bem aí, tocar cada um deles e orar por eles até que eu simplesmente e a respiração saísse do meu corpo. Olha o amor que o profeta tinha por eles. Ontem à noite, quando saí do prédio, eles quase tiveram que me colocar no carro. Até meu coração e tudo, simplesmente tremendo e pulando assim. Ele viu o perigo que ele estava enfrentando e eles colocaram ele de imediato dentro do carro. Você não percebe a tensão de segurar aqueles demônios quando eles saem? Porque a enfermidade é um demônio. O câncer é um demônio. E quando o pregador ora, expulsa esses demônios, eles saem do corpo e a pessoa é curada. Eles estão na sala e você é o responsável. E se algo acontecer no prédio, ora, eles o trancariam na prisão e interromperiam a reunião para sempre. Eles não permitiriam mais aquelas reuniões ali. É isso, entendo o que você quer dizer. Você não sabe a responsabilidade disso. E aqui então é tão cansado de qualquer maneira depois de 6 meses de partida. 6 meses nas campanhas no exterior. Então eu disse: espera um minuto. E ele estava chorando, pobre sujeito. Ele estava com o chapéu na mão, cabelos grisalhos. Ele estava dizendo: reverendo, reverendo. Sua esposa disse: você não pode chegar até ele, querido. Você não pode chegar até ele. E eu disse: espere um minuto, só um minuto, irmão. E então eu olhei em volta e olhei para ele. Eu disse: qual é o problema, Senhor? E o irmão Ademos e o outro homem me levaram de volta para onde ele estava. E eu disse: qual é o problema? Ele disse: reverendo, reverendo. Veja, ele estava me segurando assim, disse: reverendo, colocando a mão em mim. E eu disse: sim. Ele disse: só um minuto, reverendo. Ele disse: percorri um longo caminho para vir aqui. Ele disse: ontem, disse, minha velha mãe, ela morreu há 15, 20 anos. Há outro sonho aqui. E disse:
Ela era uma mulher cristã. E estou cego há mais de 12 anos. Ele disse, e na noite passada, ou ontem, eu sonhei que Deus havia enviado seu dom de cura divina. Seu dom. Vamos pegando a coisa. E foi em Calden, Arkansas. E para eu não permitir que você se virar, disse, reverendo, por favor, não me ignore. Ele tinha certeza. Ele tinha assim diz o Senhor. Você acha que eu poderia ultrapassá-lo? Eu não me importava quem ele fosse. É Deus. Eu não me importava o quanto eles colocariam na prisão. Então, de pé ali perto, naquele pobre velho, segurei suas mãos, seus olhos foram destruídos por uma explosão, pegando suas mãos e orando por ele, sua esposa chorando, as lágrimas escorrendo de seu casaco, assim ela parada ali. Depois que terminei de orar, ele simplesmente, seus olhos, ele parecia tão surpreso, ele olhava ao redor, começava a piscar, e ele disse, querida, aquilo não é um automóvel parado bem ali? E era o nosso carro que estávamos assentados. Lágrimas rolando de seus olhos, ele começou a levantar as mãos e se alegrar. Ô irmão, Deus testificará de seus dons. Os céus e a terra podem passar, mas Deus se moverá. Nesta hora, você que está em sua casa assistindo esse culto, creia nisso, que Deus vai entrar aí para te curar, para te libertar. Haverá alguém que receberá isto. Sim, Senhor. Se você vier a respeitar o que Deus fez por você, isso mesmo, o respeito pela palavra, o respeito pela mensagem, ele produz isto em você. Deus testificará do seu dom. Agora é a hora de começar. Não é a hora de terminar, não, é a hora de começar. Ouça, não faz muito tempo eu estive em Illinois. E ouça, enquanto falamos dos negros, isso veio à minha mente. Eu estava em um grande coliseu. Muitos de vocês sabem de onde estou falando. E ali olhando ao redor e vendo coisas diferentes, eu vi um velho homem de couro com uma pequena mecha de cabelo branco ao redor de sua cabeça. Ele veio assim olhando. E depois de algum tempo ele chegou a uma certa coisa. Ele parou, ele tirou o chapéu, ele o segurou atrás de si, ele abaixou a cabeça e eu vi que ele estava fazendo uma oração. O velho de cor, mechinha de cabelo branco na cabeça, e ele estava orando, e o profeta viu que ele estava fazendo uma oração. E eu fui até ele depois que ele terminou de orar, e eu disse, Senhor, sou um ministro. Eu disse, eu vi você orando, o que havia de tão surpreendente na caixa, naquele caixote que você olhou lá, e deu um pulo para trás e começou a chorar, e começou a orar? O que houve de surpreendente naquilo? Ele olhou para mim, suas pobres bochechas enrugadas e velhas, e lágrimas rolando pelas laterais de suas bochechas, e ele disse, reverendo Parroco, disse ele, apenas olhe aqui. E eu me levantei e olhei ali,
e parecia uma veste velha colocada ali. Eu disse: só vejo uma veste. E isso é o que muitas pessoas simplesmente veem. Os sinais naturais, vê só as coisinhas naturais. Eu disse: só vejo a veste. Ele disse: você percebe esse tipo de círculo nele, pastor? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: sinta-se bem aqui do meu lado. Disse: há marcas de um cinto de escravos. Esse é o sangue de Abraão Lincoln. Disse: o sangue de Abraão Lincoln tirou o cinto de escravos de mim, porque não deveria tirar o chapéu e fazer uma oração. Porque não deveria eu, que era um escravo, que apanhava, com marcas de chicotadas nas costas, e esse homem deu a vida por nós, para tirar isso de nós. Por que não sermos gratos por isso? Eu acho que esta noite, se um homem de cor, pela liberdade e seus direitos, pôde tirar o seu chapéu para o sangue de Abraão Lincoln, o que vocês cristãos deveriam fazer com o sangue de Jesus Cristo? Bem, amigos, eu esperava ter mais fé em Arquelândia e L.A. também. Vou dizer a vocês que as pessoas que receberam, não há muito tempo, foram os espanhóis no Arizona. Foram os irmãos na África. E você pode dizer assim: eu também sou um dos tais, que fui trazido para a palavra, para a mensagem, porque eu vi o sangue do Senhor Jesus Cristo jorrando pelos meus pecados. Vou dizer a vocês, as pessoas que receberam não há muito tempo foram os espanhóis no Arizona. Eles pegaram a ideia bem rápido. Eles sabiam que era um dom de Deus para eles. Eles vieram direto para a plataforma. E eu as vi, queridas velhas mães espanholas, desmaiarem, caírem e saírem da fila antes que pudessem chegar até mim. Eles creram, desmaiaram ali na plataforma, desmaiaram ali diante do homem de Deus. Agora, o duro é quando você prega e as pessoas continuam a mesma vida, não mudam nada, não mudam nada. Não crê nem mesmo na cura delas. Elas estão na igreja hoje, amanhã cedo lá no hospital, para fazer exames, para fazer consultas, para beber remédio, o que é lícito. Nós não temos nada contra isto. Mas a pessoa passou por alto. Ele poderia ter sido curado na igreja, curado ouvindo a palavra, mas elas estão adormecidas para isto. Agora, estas mulheres aqui, espanholas, elas desmaiaram, caíram e saíram da fila, não ficaram lá na fila não, elas já vieram logo para frente, caíram ali, desmaiando. Uma delas veio, ela até teve um sonho que ela não sabia nem falar inglês. Ela viu aquilo ser sobrenatural de pé. Você recebeu a carta aqui, não é? Muitos. Por quê? Deus testifica do seu dom. Deus testifica. Isso está certo? Amigos, vocês sabem do que estou falando. Vocês entendem agora do que estou falando. Fé, creia. Creia. Venha. Não é o homem, é Deus no homem. Vocês sabem do que eu quero dizer.
Aqui na nossa igreja tem alguma pessoa doente? E que tem a fé de vir aqui e voltar curado? Se você não tem essa fé, não vem aqui. Mas se você tem certeza absoluta, confirmada no coração, que você vem aqui à frente e vai voltar curada, não importa a doença. Eu desafio essa doença juntamente com você. Porque o mesmo Deus de William Branham está aqui. O mesmo Deus. Por favor, ó Deus, que as pessoas venham esta noite assim, como fizeram nos dias dos apóstolos. Eles iam na frente e eram curadas. Aquela fila que foi lá na oração de Pedro, voltaram curados. Depois Pedro não aguentou mais orar, perdeu a força. Eles deitaram no chão, aonde Pedro iria passar. E quando Pedro passou ali por eles, a sombra de Pedro curou as enfermidades deles. A sombra de Pedro curou. Que elas percebam que este é o tempo apostólico para elas. Nós estamos retornando à fé de nossos pais. Nós estamos retornando à fé da cura divina. Não precisamos de nenhum movimento específico para a cura divina. Apenas a palavra cuida disto. A vindicação da mensagem cuida disto. Se estamos pregando a mensagem do profeta William Branham na íntegra, sem mudar nada, sem torcer nada, eu creio que também os milagres vão acompanhar. A cura divina vai nos acompanhar. Até a ressurreição de mortos. Esta é a hora em que elas pediram agora e está presente. O Espírito Santo na forma de cura para seus corpos. Conceda-o, querido Deus, que muitas pessoas sejam curadas esta noite. Tenha misericórdia, Pai. E que todos que vieram esta noite venham como eles fizeram quando passaram por seu humilde servo Simão Pedro. E eles foram colocados em sua sombra e foram curados totalmente, porque eles conheceram Deus no homem. Que eles reconheçam a Deus como fizeram em Moisés. Aquilo era real, irmãos. O povo de Israel conheceram Deus em Moisés. Eles viram a glória de Deus no rosto de Moisés. Quando ele desceu do monte, vindo de suas orações, de ter estado com Deus, de ter recebido os mandamentos, aquele povo temeu tanto que eles pediram para Moisés colocar um véu, porque eles não suportavam olhar para a face dele. E que todos que vieram esta noite venham como eles fizeram quando passaram pelo humilde servo Simão Pedro. Que eles reconheçam a Deus como fizeram em Moisés. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que eles possam reconhecer a Deus nesta noite em seu povo. Conceda-o, querido Pai. Tenha misericórdia agora e abençoe cada um deles. Deus no seu povo. E, querido Deus, neste momento eu oro por minha pequena igreja em casa, que acabou de ter cultos esta noite, chorando, implorando, para eu voltar para casa. Oh Deus, pessoas se reunindo de diferentes partes do país.
cuide do meu filho órfão. Não vais tu, querido Deus, cuidar de Biripó? Oh, estou aqui fora me esforçando, tentando o meu melhor, querido Deus, para obedecer o que me foi dito para fazer, o que as pessoas vejam. Pai, que sacrifício é este? E o que o Senhor fez pelas pessoas, e que eles reconheçam esse dia, e muitos sejam curados, e curem suas doenças, e testifiquem através desta cidade, pois pedimos no amável nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Essa oração aqui, irmãos, ela foi feita por você. Foi feita por você. Amigos, eles simplesmente caem de um lado para o outro. Oh, como eu gostaria que você pudesse. Você, eu sei que você quer. Deus abençoe seus corações. Eu só tenho confiança para crer que você tem. Vamos todos cantar agora, enquanto a banda toca e tudo. Enquanto a banda toca, vamos cantar, somente crer, somente crer. Tudo é possível. Posso ficar bem aqui. Posso ficar bem aqui. Somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente
dizer: eu creio, Senhor. Os irmãos aí na internet, em casa, exercite esta fé agora. Creia que o anjo do Senhor está passando aí na sua casa para te libertar da enfermidade, te libertar do mal. Satanás, sai desta casa, por ordem divina. Nós te ordenamos a deixar esta família em paz agora, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Vocês podem testificar depois para nós da cura, da libertação, vocês que estão aí no rádio, na internet, ou melhor. Deus acompanha cada um. Nós temos aqui a lista dos irmãos que nos acompanharam, foram abençoados nesta noite. O irmão Servino em Fazenda Nova, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Emílio Alves em Cachoeira, a irmã Zafira Pereira em Fazenda Nova, a irmã Maria Luzia em Rio Branco, no Acre, irmão José Antônio e família em Cachoeira, irmão Pedro Alves e família em Cachoeira, o irmão Paulinho Pontes em Diorama, o irmão Delavi e família, juntamente com o irmão Delavi e família, esposa, na Fazenda Três Flechas, e a irmã Cláudia Domingos, na Fazenda Buriti, aqui no município de Diorama, o irmão Iraci Fernandes, Monte Alegre, Pará, ovelha do pastor Francisco das Chagas. Como? A irmã Iraci, irmã Iraci Fernandes, em Monte Alegre. Deus abençoe vocês aí, nesse Parazão. E a irmã Miriam Duarte, em Cachoeira. Todos vocês foram abençoados. O Juversino com a família lá em Diorama, o Miguel em Cachoeira e o Jurandir lá em Fazenda Nova, todos foram abençoados por Deus nesta noite. Que Deus acompanhe a cada um nesta hora para os seus lares, né? Falando aqui com a igreja. E vocês aí em seus lares, Deus abençoe vocês também. Um bom sono, um bom repouso. Até domingo de manhã nós estaremos aqui. E esta semana nós vamos ter culto em Diorama, e tivemos em Fazenda Nova, e vamos retornar à Cachoeira também, Deus permitindo. Então nós com certeza teremos culto em Diorama. Depois eu confirmo o dia, sempre o horário é às 19 horas. Deus abençoe vocês, até a próxima vez. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Emocionado eu venho te agradecer pelo sorriso em uma face inocente de uma criança satisfeita em viver, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer. Obrigado, Senhor, pelo alvorecer. Agora vejo amanhecer com mais amor. Vejo os pássaros cantarem alegremente e muita gente ao trabalho caminhar. Vejo alegria em cada um dos teus fiéis, como soldados prontos para batalhar.
Ao meditar, meu grande Deus, no seu poder, maravilhado pela tua criação, minha alma fica transbordante de prazer. Grande alegria invade meu coração.